Oi, gente, tudo bem? A aula hoje vai ser sobre morfologia. Então, morfologia é um dos pilares da gramática. A gente vai ter, então, o primeiro pilar, morfologia, o segundo pilar, sintaxe, e o terceiro pilar, semântica. O primeiro pilar, então, vai trabalhar as classes gramaticais ou classes de palavras. Então, a gente vai ter aqui substantivo, adjetivo, verbo, numeral, são 10 classes. Eu escrevi aqui no meu caderno com a minha letra mais linda, ó. Substantivo, adjetivo, artigo, verbo, advérbio, pronome, conjunção, numeral, preposição, interjeição. Eu inventei uma brincadeira para a gente não esquecer essas palavras. Então, eu inventei uma brincadeira assim, ó. Se você pensar nessa palavra aqui, ó, app vacinas, é a primeira letra de cada classe gramatical. Então, artigo, pronome, preposição, verbo, adjetivo, conjunção, interjeição, numeral, advérbio e substantivo. Então, quando você brinca aqui com essas palavras app, vacinas, você tem aqui a inicial de cada uma das classes gramaticais, que são essas daqui. E o que são essas classes gramaticais, né? Você tem, então, o substantivo, que é nome das coisas. Você tem o adjetivo, que é característica dos nomes. Você tem o artigo, que é aquele que substantiva uma palavra. Então, eu tenho lá o livro. Então, livro é um substantivo, isso mesmo. Os artigos são o, a, os, as. Esses são os definidos. Aí tem os indefinidos. Uma, uns, umas. Então, o artigo ele é bem poderoso. E ele é só esse pouquinho. Então, já deu para guardar. Aí a gente vai ter, então, pronome, que é aquele que acompanha um nome, um substantivo, ou ele substitui. Então, se eu disser assim, meu carro está na rua. Meu carro acompanhou um substantivo. Agora, se eu disser assim, ele está na rua. Então, substituiu o substantivo, certo? Então, o pronome, ele tem essa mudançazinha aí que a gente vai entender um pouco melhor um pouco mais para frente. Depois a gente vai ter a conjunção, que é a junção de coisas. Então, a conjunção ela sempre vai juntar coisas. Então, ela junta frases. Então, por exemplo, eu tenho assim: fui à feira, fiz compras. Duas frases. Eu vou juntar as duas frases. Fui à feira e fiz compras. O e é uma conjunção que juntou as duas orações, certo? É para isso que serve a conjunção, juntar frases. Numeral, né? Que a gente divide aí o numeral em cardinal, ordinal, essas coisas. Aí a preposição, que é aquela palavrinha que a gente usa muito todo o tempo, que é o de, que é o em, que é o para, tá certo? Então são aquelas preposições que também servem para juntar coisas. Mas aí ela vai juntar termos, né? Aqui junta mais a oração e aqui vamos juntar termos. Ela vai coligar, vai juntar, vai ter ela tem uma série de funções assim dentro da língua portuguesa, né? E a interjeição, que é aquela palavrinha que vem ali com o ponto de exclamação, né? Quando eu falo ó, essas coisas. Então, eu tenho essas 10 classes gramaticais. Então, isso aqui forma o pilar central da morfologia. A partir daqui, a gente vai estudar outras situações importantes também dentro da morfologia, certo? A primeira coisa que eu tenho que entender, gente, é que toda essa morfologia está no dicionário. Não está na cabeça de ninguém, está no dicionário. Que dicionário, professor? Então, assim, eu posso ter um dicionário assim como um dicionário. Esse aqui é um dicionário de sinônimos, né? Um dicionário Michaelis, antigo, folhinha toda assim, amarelinha, né? Eu ainda uso, mas tem palavras aqui que já não funcionam no sentido de acento, porque a língua ela vai mudando, ela vai crescendo, ela vai evoluindo, né? Então a gente tem que ter sempre ali um dicionário mais atualizado.
Eu gosto muito desse, ele me ajuda muito, porque os significados não mudaram. Às vezes muda uma peculiaridade ou outra, e você vai acompanhando, e isso é tranquilo, tá? Não é que mudou todo o dicionário, ele não perdeu o valor dele, ele ainda tem valor, mas tem ali uma outra mudança. Então, como é que eu faço, né? Então, assim, todo dicionário traz aqui no comecinho dele, alguns trazem no final, tá? Então, aqui seria um prefácio, um pós-fácio, né? Então, você tem aqui as abreviaturas, tá? Tem aqui as abreviaturas. Então, essas abreviaturas, elas vão me indicar, me dar uma informação sobre aquela palavra. Mas a principal informação que ela vai passar para a gente é a qual classe gramatical pertence àquela palavra. Então, abrindo aqui numa palavra, né? Uma palavra qualquer. Por exemplo, eu tinha marcado aqui, mas caiu o negocinho, tá? Então, vou pegar uma palavra qualquer aqui. Por exemplo, aqui, ó, ângulo. Ó, não sei se vai dar para enxergar, porque é muito pequenininho, mas aqui está escrito ângulo. Na frente da palavra ângulo tem o quê? Tem um S e um N. O que significa isso? Ângulo é um substantivo. Então, o S é de substantivo e o M é de masculino. Então, ângulo, substantivo masculino, tá certo? Então, eu tenho aqui nesse dicionário todas as minhas classes gramaticais, né? Já divididinhas, tá certo? Então, eu vou ter aqui o numeral, vou ter aqui o adjetivo, e ele ainda me explica, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho lá um adjetivo, acho que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, vou voltar para o substantivo, ó. Por exemplo, aqui firma, tá vendo, ó? Aqui em cima, é muito petitico, gente. Firma, tá vendo? Aqui é um substantivo feminino. A firma, a empresa, certo? E por aí vai. Então, assim, você tendo um dicionário e você prestando atenção nessas abreviaturas aqui, você não vai ter problema com as classes gramaticais. Então, você já vai saber o que são as classes gramaticais. É muito importante que a gente conheça também os dicionários, né? Então, assim, aqui a gente tem um dicionário, né, que é de sinônimos. Aqui, olha, eu tenho um dicionário, que é de termos literários. Então, aqui a gente usa para a literatura, tá certo? É mais específico. Tem dicionário de regência, tem dicionário ortográfico. Esse daqui é da Academia Brasileira de Letras, tá vendo? Se você quiser saber também o significado da palavra, você vai ter que pegar um outro dicionário, porque aqui ele só tem a ortografia mesmo. Tá? É um vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então, aqui a gente tem, assim, uma infinidade de palavras, tá vendo? Aqui é só mesmo a ortografia. Então, quando eu quero saber se uma palavra existe, eu venho olhar aqui. Mas hoje em dia, gente, dá para olhar tudo na internet. Você entra lá, né? Academia Brasileira de Letras. Né? Aqui, ó. Tá vendo? Você põe lá no Google, Academia Brasileira de Letras, e aí ele vai te levar para o site e você coloca lá. Volpe, né? Assim, ó. Tem lá uma siglazinha que chama Volpe, você vai lá e você entra nesse dicionário aqui já atualizado, que o meu já não está tão atualizado. Por que atualizado? Porque a língua vai se desenvolvendo. Então, eu tenho esse dicionário, mas eu consulto muito mais a internet que o próprio dicionário, né? Só uso quando não tenho condição mesmo de entrar aqui. Então, isso é morfologia, tá? Então, a morfologia tá aí. Agora, a partir disso, a gente tem muitos desdobramentos. Mas não é complicado, não é difícil. Tem gente que acha isso super difícil. Gente, língua é o que eu falo. Eu tô conversando aqui com vocês, eu tô formando estruturas que eu conheço, que a gente conhece. Então, na verdade, o importante é você saber, né, que você tem essas classes gramaticais e que elas funcionariam assim. Se eu pegasse esse dicionário aqui, ó,
recortasse todas as palavrinhas dele, todas, recortasse, pegasse uma tesourinha e recortasse uma por uma, botasse tudo numa caixa gigante e depois fosse colocando várias caixinhas em volta, cada uma com a classificação. Então, eu teria lá uma caixinha do substantivo, uma caixinha do adjetivo, uma caixinha do artigo, e fosse colocando ali, né, as palavras todas nas suas caixinhas. Então, eu teria ali todas as palavras separadas por classes gramaticais. Isso é possível, tá? Classificar cada palavrinha da língua portuguesa. A língua portuguesa, então, tem o seu léxico. O que é o léxico? São as palavras que formam a língua portuguesa. Se você inventar uma palavra, essa palavra não está no léxico. Se você inventar uma palavra, essa palavra é um neologismo, né? Ela pode um dia até vir a estar no dicionário, aí ela vai fazer parte do léxico, mas por enquanto ela não faz, certo? Muito bem. Essa é a primeira parte dessa aula de morfologia, tá? A segunda parte a gente vai entender um pouquinho melhor o que são as locuções, né? Porque assim, você tem a palavra que é um adjetivo, mas eu posso ter uma locução adjetiva. Você tem a palavra que é um verbo, mas a gente tem a locução verbal. Ai, por isso que a língua portuguesa é difícil. Gente, mas nós fizemos isso. Por exemplo, a gente não fala assim, eu farei o dever. Ninguém fala isso. Você fala assim, eu vou fazer o dever. Você usa dois verbos, vou fazer. Ao invés de usar farei, você usa vou fazer. Você usa dois verbos. E por que você faz isso? Porque é cultural, a gente aprendeu assim, achou mais fácil. Não sei, a coisa vai evoluindo dessa forma. Então, a língua portuguesa me dá essa possibilidade de eu usar um verbo, certo? Eu irei fazer o dever. Dois verbos eu usei. Eu vou fazer o dever. Dois verbos eu usei. Mas eu poderia simplesmente dizer assim, eu farei o dever. Era mais simples até, né? Mas a gente não usa desse jeito. Ninguém fala assim. Ah, eu falo. Ah, tá. Mas a maioria fala de maneira mais difícil, que seria com dois verbos, né? Mas isso é cultural, né? Não quer dizer nada, assim. Isso é, na verdade, uma evolução ou uma modificação. Isso vai com as pessoas. A língua é viva, a língua está na boca das pessoas. Então, assim, é mais certo falar sim, falar assado? Não. Você fez a comunicação? Você usou a linguagem corretamente? Perfeito, tá? Ah, mas para me comunicar eu não preciso usar a linguagem corretamente. Depende. Depende da situação, depende de uma série de coisas, tá? Então, a gente precisa sim aprender a língua corretamente. Tem algumas situações que são muito, assim, específicas e é claro que a gente não usa muito no dia a dia. Mas, quando a gente entende esses pilares, pelo menos, da língua portuguesa, a gente consegue fazer algumas conexões entre esses pilares que são fundamentais para eu me expressar, né, oralmente, me expressar através da escrita. Isso é muito importante, certo? Então, essa aqui é a nossa aulinha 1 de morfologia. Haverá outras, tá? Eu vou gravar semana que vem a aulinha 2, ok? Um beijo, fiquem bem e até mais.